O governo tem um projeto para afrouxar as regras de contratação de trabalhadores. O plano, que será enviado ao Congresso, prevê que até a metade dos funcionários seja paga por hora trabalhada em vez de salário mensal. A proposta deve ser a base do projeto da Carteira Verde-Amarela. O tema de hoje é: esse tipo de ação diminui o desemprego ou só precariza os direitos trabalhistas? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, antes de discutir aí regras trabalhistas, é imprescindível conhecer a situação do emprego no Brasil, assim como as perspectivas de renda e de proteção social dos trabalhadores brasileiros nesse contexto da pandemia. Portanto, aí seguindo o manifesto dessa prestigiosa emissora, vamos começar pelos fatos. Bom, dados oficiais do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontam a criação de 644 mil empregos com carteira assinada em 2019. É importante frisar que esse número corresponde ao saldo positivo de empregos formais, ou seja, ele resulta da diferença entre contratações e demissões registradas ano passado sob o regime da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, a nossa arcaica legislação trabalhista que remonta aí aos longínquos anos 40. Também em 2019, a formação bruta de capital fixo cresceu proporcionalmente o dobro do Produto Interno Bruto Nacional, ou seja, 2,2%. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele define esse dado macroeconômico da seguinte forma: a ampliação da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos em ativos fixos, ou seja, bens de utilização contínua em outros processos produtivos por tempo superior a um ano. Em outras palavras, traduzindo esse economês, o setor privado estava investindo pesado para aumentar a sua oferta de bens e serviços, inclusive para fazer frente a um crescimento de 1,8% no consumo das famílias brasileiras. Então, complementando esse cenário positivo do ano passado, a dívida pública e o déficit fiscal, muito em razão da reforma da Previdência, estavam sob controle. A inflação ficou muito próxima ao centro da meta, sem comprometer excessivamente o poder de compra da população mais vulnerável. E o juro registrava uma baixa histórica, facilitando a tomada de crédito por empresas desejosas aí de expandir os seus negócios. Essa era a situação da economia brasileira antes da pandemia. A gente estava decolando, tanto que o mercado, que não precifica suas ações e títulos com base em patriotismo ou em ideologia política, ele estava otimista a ponto de produzir, em janeiro desse ano, o recorde da Bolsa de Valores, aí na casa dos 120 mil pontos. Infelizmente, adveio a maior crise de saúde pública da história recente da humanidade, uma pandemia global que aqui no Brasil levou autoridades estaduais e municipais a isolarem, sem muito critério, diga-se de passagem, a população aí nos seus domicílios. Naturalmente, isso paralisou grande parte da economia, gerando prejuízos incalculáveis para o Estado e para os seus cidadãos. E, claro, uma preocupação com o empobrecimento do país e da sua população, especialmente a população mais vulnerável. Afinal, as elites do funcionalismo público, com raríssimas exceções, não abriram mão da sua remuneração integral e conquistaram a imunidade financeira ao vírus. E como o governo federal, sempre tão criticado na gestão da pandemia, agiu para proteger a sociedade nesse momento de crise? Ele criou um auxílio emergencial de R$ 600 mensais, que já beneficiou 60 milhões de brasileiros, tornando-se aí o maior programa de transferência de renda da história e promovendo a bancarização de dezenas e dezenas de milhões de cidadãos antes excluídos da vida financeira digital. Mas esse é o colchão assistencial para amortecer um pouco o impacto da pandemia na população de baixa renda e também, é importante falar isso, nos trabalhadores informais, que ultrapassam mais de 10 milhões de pessoas da nossa força de trabalho. Já no fronte da preservação de empregos com carteira assinada, o governo federal foi muito feliz em editar a medida provisória 936. Foi publicada tão logo se iniciaram as quarentenas. Essa MP instituiu o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que é mais conhecido pela sua sigla, Programa BEM. O que estabeleceu essa norma, cuja constitucionalidade foi chancelada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho ou de redução da jornada do empregado.
Dessa forma, usando os recursos do seguro-desemprego, o governo complementa em 25%, 50%, 75% ou até mesmo 100% a remuneração do trabalhador, aliviando a conta para o empregador. Como contrapartida, esse empregador é obrigado, sob pena de pagamento de indenização, a manter o contrato de trabalho por um período equivalente ao uso do benefício. Então, isso garante de forma inédita ao trabalhador do setor privado a estabilidade no emprego, ainda que temporária. As regras e os cálculos da Seguridade Social eles são muito complexas, mas assim, em geral, o trabalhador que recebe até um salário mínimo e meio, ele percebe pouca diferença na sua renda ao se beneficiar desse incentivo. E a medida do sucesso dessa iniciativa do governo federal, ela pode ser aferida pela quantidade imensa de contratos de trabalho individuais e coletivos registrados no programa BEM. São 16 milhões de contratos. E o mais interessante é que, embora o benefício ele seja muito dispendioso, ele, na verdade, protege o erário público, porque ele evita demissões em massa e compartilha o ônus com o empregador. E aí o governo federal evita uma corrida pelos saques do seguro-desemprego. Não à toa, todas as previsões sobre a escalada do desemprego no Brasil se mostraram equivocadas, inclusive as que eu veiculei para você, espectador da CNN. Por mais de uma vez, eu citei um estudo do IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia, que é ligado à Fundação Getúlio Vargas, que no seu cenário mais pessimista estimava a perda de mais de 12 milhões de postos de trabalho formais, com o desemprego projetado em 23,8%, que é o dobro da taxa verificada antes da pandemia. Claro que a taxa real de desemprego ainda preocupa e muito, 13,3%, mas ela está longe desses panoramas apocalípticos projetados pelos economistas, os especialistas e os pesquisadores da área. E eu fecho aí essa profusão de dados com números até animadores sobre a retomada do emprego ou a desaceleração do desemprego. A paralisação econômica ela resultou na perda aí de 1,5 milhão de postos de trabalho. Mas graças aos resultados positivos do primeiro bimestre de 2020, o acumulado do ano é menor, 1.100.000 trabalhadores demitidos. Mas percebam a evolução dos números do último trimestre apurado. Em abril, a gente perdeu 900 mil postos de trabalho. Em maio, 300 mil. Em junho, 10 mil. Então, ao longo do debate, eu pretendo demonstrar como a flexibilização das regras trabalhistas associada à desoneração da folha de pagamento não apenas protege o emprego, como gera novas oportunidades de trabalho. E a contratação por hora trabalhada é só uma dessas formas de realizar esse nobre objetivo. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Mais uma semana chegando ao fim e o personagem da vez continua sendo o ministro Paulo Guedes, que protagonizou os noticiários dessa semana ao levar para o público os problemas que ele vem enfrentando dentro da administração pública federal, que vem entendendo cada vez mais necessários mais investimentos para a retomada da economia e para a criação de mais empregos. A crise na equipe econômica já não é mais negada nem pelo próprio ministro. 8 nomes fortes de sua equipe já deixaram o governo, frustrados diante da realidade de que, de fato, administrar um país não é a mesma coisa que administrar uma empresa. E nem deve ser. O empresário, no sistema capitalista de produção, visa o lucro, visa a produtividade, o aumento de seus faturamentos, a diminuição de seus custos, para que possa disso extrair os maiores ganhos possíveis. Esse, contudo, não é e nem pode ser o objetivo da administração pública. O objetivo da administração pública é, acima de tudo, implementar os direitos individuais e os direitos sociais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Naturalmente, isso não significa que a administração pública não deva se preocupar com as contas públicas, tema que, inclusive, foi tratado aqui no grande debate ainda no dia de ontem. Mas a grande diferença é que uma empresa, para maximizar os seus lucros, o empresário pode cortar pessoal, pode demitir, pode deixar de produzir, pode cortar setores de atividade. Na administração de um país, principalmente um país que tem uma carta constitucional que prima pelo fomento aos direitos sociais, não se pode dar esse luxo. Em outras palavras, a maximização dos lucros, entre aspas, de um país, jamais pode se dar às custas do sacrifício de direitos sociais. E entre os principais direitos sociais da nossa Constituição estão justamente os direitos trabalhistas. O Brasil passou recentemente por uma reforma trabalhista que se baseou em um grande mito, a de que os direitos trabalhistas são um entrave para a geração de empregos.
Esse é um mantra que vem sendo dito e redito, principalmente pelas alas mais radicais do liberalismo, mas que, contudo, não passa de um discurso, isso precisa ser dito, ideológico. Isso pode ser dito pela mera constatação de que, após a reforma trabalhista, não foram gerados postos de trabalho projetados pelo governo à época. Esperavam-se mais ou menos 2 milhões de novos empregos por ano e nos anos seguintes não se chegou nem à metade dessa cifra, como foi trazido até pela fala inicial do meu debatedor. Ainda assim, a criação desses novos postos de trabalho pouco teve a ver com reforma trabalhista. É preciso que se tenha clareza, de uma vez por todas, que o emprego, que o que gera emprego não é a flexibilização de direitos trabalhistas, mas sim o aquecimento da economia, a retomada das atividades produtivas e a reativação do consumo. Ora, não importa o quão barata é a mão de obra, uma empresa não irá contratar novos trabalhadores ou vai manter intacta a sua folha se não tiver demanda pelos seus produtos. Uma padaria não vai contratar um padeiro extra porque o preço da mão de obra diminuiu. Ela vai contratar um padeiro se ela tiver demanda reprimida pela venda de pão. Daí que a gente não pode cair nesse raciocínio tautológico de que flexibilizar direitos trabalhistas cria mais postos de trabalho que impulsionam a economia. Não, pelo contrário. É só a retomada da economia é que irá abrir novos postos de trabalho. E a precarização do trabalho não possui qualquer impacto nesse movimento. Isso quem diz não sou eu, mas os 2 estudos da OIT de 2015, a Organização Internacional do Trabalho, que concluem que não há relação entre rigidez da legislação trabalhista e nível de emprego. Pelo contrário, países onde a desregulamentação cresceu, o nível de desemprego aumentou no período. Onde a regulamentação se intensificou, o desemprego diminuiu no longo prazo. Para além disso, é necessário lembrar que a CLT já abarca uma modalidade de contrato por hora, o chamado contrato intermitente, e que o empregador só é remunerado pelas horas efetivamente trabalhadas. Nesse sentido, a nova ideia do ministro Paulo Guedes não só está na contramão de toda a experiência internacional, como mostra a absoluta falta de um plano para a retomada econômica e para a criação de empregos. Trata-se, senhores telespectadores, de mais uma das ideias mirabolantes que vem se somar ao seu já monumental Museu de Grandes Novidades, que já abriga o novo Bolsa Família, a nova CPMF e vários outros planos geniais, mal acabados e que, historicamente, infelizmente, já não deram certo. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Eu tenho curiosidade, doutor, a sua contratação aqui na CNN é pelo regime da CLT ou pelo regime PJ? Você quer discutir isso ao vivo? Na verdade, eu ainda estou discutindo. É só uma pergunta retórica. Pelo seguinte, é muito engraçado. É muito engraçado a gente fazer proselitismo político e defender aí a legislação trabalhista quando a gente não faz uso dela. E a gente não faz uso dela pelo simples fato de que a CLT onera o trabalho. É simples assim. Então, por exemplo, mesmo numa faixa salarial mais baixa, falando de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, o custo para a empresa desse trabalhador vai ser o salário dele acrescido aí de 70%, 80%, às vezes 90%. Então a gente fica naquele dilema de que o salário no Brasil ele é pouco para quem recebe e muito para quem paga. E é de uma ingenuidade tremenda achar que o único motivo que inibe a contratação é o tamanho da economia. Até porque a principal restrição para a maioria dos negócios é justamente a aquisição de mão de obra, que é extremamente cara. É cara para se adquirir, é cara para manter, é caro para você formar um trabalhador e é caro também para fazer a demissão. Bom, para não extrapolar o meu tempo de fala, eu não mencionei uma outra medida fundamental para a manutenção do emprego e da renda do trabalhador brasileiro, que é justamente o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Então, são aquelas empresas até 4 milhões e 800 mil reais de faturamento anual, isso considerada a receita bruta de 2019. Então, o MEI, que tem faturamento até 81 mil reais, as microempresas com faturamento igual ou inferior a 360 mil reais e as empresas de pequeno porte, que aí sim vai em 360 mil e 4 milhões e 800
800 mil. Só, Mona Lisa, rapidinho, para fechar os números, isso está disponibilizado aí no site oficial do governo, né? O Banco do Brasil, ele liberou até julho, né, 3 bilhões e 700 milhões de reais nessa linha de crédito, beneficiando aí mais de 60 mil empresas. A Caixa Econômica Federal, por sua vez, já havia liberado 1 bilhão e 300 milhões de reais e ainda outros 3 bilhões de reais em análise, né? Isso é extremamente importante, até porque esses investimentos, na verdade, esses empréstimos, eles são contratados para quê? Para capital de giro, né, para adquirir máquinas e equipamentos e também pagamento de despesas e custeios. Então, isso é fundamental, porque você tem que proteger, quando você pensa no emprego, não apenas a renda do vulnerável, o contrato de trabalho, mas também o CNPJ, porque a morte do CNPJ torna muito mais difícil a retomada do emprego.